O salão de gala brilhava com luzes douradas, refletindo em taças de cristal e joias caras. Arthur, um milionário conhecido por seus investimentos astutos, observava a cena com um certo tédio. Ele estava acostumado a esses eventos, mas a superficialidade muitas vezes o cansava. Seus olhos varreram o ambiente, até parar em uma mulher em um canto mais afastado. Ela parecia um pouco perdida. O vestido bonito, mas a postura claramente desconfortável, como se estivesse em um lugar onde não pertencia. Havia algo no jeito dela que chamou a atenção de Arthur, uma vulnerabilidade que contrastava com a opulência ao redor. Ele se aproximou com discrição, um sorriso gentil nos lábios. "Está tudo bem? Parece que está procurando algo, ou alguém", ele disse, oferecendo uma taça de champanhe que havia pegado de uma bandeja próxima. A mulher, surpresa, ergueu o olhar. Seus olhos eram de um castanho profundo e carregavam uma mistura de cansaço e uma beleza simples. Ela hesitou por um momento, depois aceitou a taça. "Obrigada", ela respondeu, a voz um pouco baixa. "Só estou tentando me encontrar neste mar de gente." Arthur assentiu, compreendendo. Ele trocou algumas palavras leves com ela, tentando fazê-la se sentir mais à vontade. Ela relaxou um pouco, um sorriso genuíno finalmente aparecendo em seu rosto, iluminando seus olhos. Foi um sorriso leve, mas que Arthur sentiu como uma pequena vitória naquele ambiente. Minutos depois, enquanto Arthur se afastava para atender uma ligação rápida, um segurança corpudo se aproximou dele. "Senhor Arthur?" O homem perguntou, a voz grave e o olhar desconfiado. "Fomos informados de que o senhor foi visto furtando um item valioso daqui." Arthur sentiu um calo na garganta. Furtando? A acusação era tão absurda que ele quase riu. Antes que pudesse responder, uma voz familiar e carregada de escárnio cortou o ar. "Parece que nem todo o seu dinheiro pode comprar decência, não é, Arthur?" Era Marcos, um rival de negócios de longa data, caminhando em direção a eles com um sorriso cínico. Marcos era conhecido por seus métodos questionáveis e sua inveja de Arthur era um segredo aberto. Os olhos de Arthur se estreitaram. As provas pareciam fabricadas. Ele sabia que Marcos estava por trás disso. Em vez de explodir como muitos esperariam, Arthur manteve a calma. Um olhar calculista passou por seus olhos, um fogo frio. Ele se inclinou ligeiramente e sussurrou para Marcos, apenas o suficiente para que o outro ouvisse. "Você não faz ideia do que acabou de começar." A humilhação pública era clara. O segurança, sentindo o peso da acusação e a presença de Marcos, tentou levá-lo para fora do salão. Arthur sentiu os olhares curiosos e julgadores de outros convidados. Ele buscou a mulher que havia ajudado e a viu. Ela o observava, uma mistura de choque e desamparo em seu rosto, os olhos arregalados. Ele não sabia se ela acreditava na acusação, mas a cena a havia atingido. O palco estava montado para a queda, mas o show ainda estava longe de terminar. Arthur foi escoltado para fora do evento, a cabeça erguida, mas o coração pesado. Seu olhar permaneceu fixo em Marcos, que sorria vitorioso, um brilho de triunfo em seus olhos. A multidão murmurava, o suspense pairava no ar. O que aconteceria a seguir? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Para entender a profundidade daquele momento no evento, é preciso voltar um pouco no tempo para a infância de Arthur. Ele cresceu em uma pequena cidade do interior, um lugar onde a vida tinha um ritmo diferente, mais lento, e os valores eram simples e muito arraigados. A comunidade era unida, e as pessoas se conheciam de verdade, não apenas de vista. A família de Arthur, embora nunca tivesse muito dinheiro, era rica em princípios. Honestidade, trabalho duro e respeito eram a base de tudo. Arthur aprendeu desde cedo o valor de cada centavo e a importância de ajudar em casa. Sua rotina
Era uma mistura de estudos e trabalhos temporários. Ele capinava quintais, entregava jornais, ajudava no armazém do seu Zé. Tudo para contribuir com a renda da família. Mesmo com a vida simples, Arthur sempre sonhou grande. Ele não queria apenas para si, mas para sua família e para a comunidade que o viu crescer. Ele queria melhorar a vida de todos ao seu redor, mas sempre com os pés bem firmes no chão, buscando meios práticos para alcançar seus objetivos. Uma das vulnerabilidades de Arthur, especialmente na juventude, era sua ingenuidade. Ele confiava nas pessoas, acreditava na bondade inerente a cada um. E essa confiança, muitas vezes, o levou a se decepcionar. Ele via o melhor nas pessoas e demorava a perceber quando alguém tinha intenções diferentes das suas. Essa característica, que era parte de sua essência, também o tornava um alvo fácil para aqueles que não compartilhavam de seus valores. E foi nesse cenário que Marcos entrou em sua vida. Marcos era um colega de escola de Arthur. Desde muito cedo, a inveja de Marcos por Arthur era palpável. Enquanto Arthur se dedicava aos estudos e aos trabalhos, Marcos parecia sempre querer um atalho, um jeito de se destacar sem o mesmo esforço. A competitividade de Marcos não era saudável. Era uma busca constante por ofuscar as conquistas de Arthur. Se Arthur tirava uma nota alta, Marcos tentava encontrar uma falha em seu método. Se Arthur era elogiado por uma ideia, Marcos minimizava sua importância. Essa rivalidade não era aberta no começo, mas existia, sutil e persistente. Marcos sempre buscava minar Arthur, mesmo nas pequenas coisas. Ele espalhava boatos inofensivos, fazia piadas às custas de Arthur que pareciam brincadeiras, mas que sempre tinham um tom de menosprezo. Arthur, na sua ingenuidade, muitas vezes relevava, achando que eram coisas de criança ou que Marcos só estava brincando. Ele nunca imaginou que essa pequena inveja se transformaria em algo tão grande e destrutivo no futuro. Com o tempo, essa dinâmica se tornou um padrão. Marcos sempre um passo atrás, ou ao lado, tentando desvalorizar o que Arthur construía. Essa história de fundo emocional é crucial para entender a profundidade da rivalidade entre eles. O que aconteceu no evento de gala não foi um incidente isolado, mas a culminação de anos de ressentimento e uma sede insaciável de Marcos por superar Arthur, não importa o custo. Aquele sorriso cínico no rosto de Marcos, enquanto Arthur era escoltado para fora, carregava o peso de uma vida inteira de pequenas e grandes tentativas de derrubar Arthur. Marcos via Arthur como a personificação de tudo o que ele não conseguia ser, apesar de todo o seu esforço e artimanhas. E, para Marcos, a queda de Arthur era a sua própria ascensão. As memórias de Arthur, agora mais nítidas e dolorosas, revelavam uma série de pequenas traições e humilhações veladas, que se acumulavam como rachaduras emocionais em sua alma. Não era apenas a inveja de Marcos, mas a forma como ela se manifestava, corroendo a confiança de Arthur. Marcos tinha o dom de prometer parcerias de estudo que nunca se concretizavam, deixando Arthur na mão em momentos cruciais. Lembro-me de uma vez, antes de uma prova importante de matemática, Marcos prometeu que estudariam juntos. Arthur preparou tudo, esperou por horas, mas Marcos nunca apareceu. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido, com uma desculpa esfarrapada que Arthur, na sua inocência, aceitou. Mas a sensação de abandono ficou. Essas pequenas decepções eram constantes. Na faculdade, Marcos chegou a prometer ajuda em um trabalho de grupo que valia boa parte da nota final. Arthur fez a maior parte do trabalho, confiando que Marcos faria a sua parte. No dia da apresentação, Marcos mal havia tocado no projeto, colocando Arthur em uma situação embaraçosa diante dos professores e colegas. Arthur teve que improvisar, cobrir as falhas de Marcos e, de alguma forma, conseguiu salvar a nota do grupo.
mas a frustração e a sensação de ser usado eram difíceis de engolir. Além das promessas quebradas, Marcos era um mestre em humilhações veladas. Ele espalhava boatos sobre Arthur, tanto na escola quanto na faculdade. Pequenas mentiras, fofocas que minavam a reputação de Arthur e seus relacionamentos. Dizia que Arthur era metido, que só pensava em dinheiro, que não era um amigo leal. Essas insinuações, ditas com um sorriso e disfarçadas de brincadeira, faziam com que as pessoas duvidassem de Arthur, mesmo sem motivo. Ele se viu muitas vezes isolado, sem entender o porquê, até que descobria a origem dos sussurros. Marcos também era perito em manipulação. Ele manipulava situações para que Arthur parecesse incompetente ou desonesto em projetos importantes. Em um projeto universitário de grande visibilidade, Marcos conseguiu sutilmente sabotar o trabalho de Arthur, fazendo com que ele perdesse um prazo crucial. Marcos então se apresentou como a solução, entregando um trabalho próprio que parecia uma continuação do que Arthur havia começado, mas com seu nome como principal autor. Ele roubou o crédito de Arthur em várias ocasiões, apresentando ideias de Arthur como suas, ou minimizando a contribuição do amigo em projetos bem-sucedidos. Um dos momentos mais marcantes de injustiça ocorreu na faculdade. Arthur havia passado noites em claro em um trabalho complexo de economia. Marcos, que não havia feito sua parte, o acusou falsamente de copiar o trabalho de um aluno mais velho. Ele plantou provas sutis, como um rascunho com a letra de Arthur e algumas frases que ele alegou ter ouvido de outro aluno. A acusação resultou em uma suspensão para Arthur, mesmo sem provas concretas, apenas a palavra de Marcos contra a sua. Arthur sentiu uma raiva e uma impotência que nunca havia experimentado antes. A injustiça era tão gritante que ele pensou em desistir de tudo, mas a força de sua família e seus princípios o impediram. Esses incidentes, um após o outro, se acumularam ao longo dos anos. O espectador entende agora que o evento do Gala, na parte 1, não foi um incidente isolado. Não era apenas um confronto pontual. Foi a culminação de anos de ressentimento e desrespeito de Marcos. Era a última gota em uma taça que já transbordava. Cada humilhação, cada traição, cada manipulação de Marcos serviu para construir a tensão que explodiu naquela noite. Aquele sorriso cínico de Marcos no Gala era o reflexo de uma vida inteira dedicada a minar Arthur, a vê-lo tropeçar e cair. E, da perspectiva de Arthur, cada um desses momentos havia moldado quem ele era, tornando-o mais resiliente, mas também mais cauteloso. Ele aprendeu que, às vezes, a bondade precisa ser temperada com uma dose de desconfiança e que nem todos compartilham dos mesmos valores. Apesar de todas as adversidades e das tentativas de Marcos de o derrubar, a ascensão de Arthur no mundo dos negócios foi meteórica. Ele fundou sua empresa com os mesmos valores que sua família lhe havia ensinado: honestidade, trabalho duro e inovação. Começou pequeno, com uma ideia simples e muita paixão, e gradualmente construiu um império. Cada sucesso de Arthur era um golpe para Marcos, que via seu antigo colega, aquele que ele tanto tentou humilhar, prosperar enquanto seus próprios empreendimentos, baseados em atalhos e esquemas, patinavam ou fracassavam. A inveja de Marcos só aumentava. Ele não conseguia aceitar que Arthur, o menino humilde do interior, havia superado todas as suas expectativas e se tornado um empresário respeitado. A hostilidade de Marcos se tornou palpável. Ele não se contentava mais em apenas minar a reputação de Arthur em círculos sociais. Ele começou a tentar sabotar os negócios de Arthur diretamente. Marcos, que também havia se tornado um empresário, mas através de métodos muito mais questionáveis, usava sua posição para espalhar campanhas difamatórias.
Contratava pessoas para disseminar notícias falsas sobre os produtos de Arthur. Tentava roubar seus clientes mais importantes e até mesmo tentava subornar funcionários para obter informações confidenciais. Os conflitos se intensificaram. Em reuniões de negócios, onde ambos os empresários frequentavam os mesmos círculos, Marcos constantemente provocava Arthur. Não eram mais as provocações disfarçadas da juventude, agora eram ataques diretos, com Marcos tentando minar a autoridade e a credibilidade de Arthur publicamente. Ele questionava a ética de suas operações, insinuava que o sucesso de Arthur era baseado em sorte ou em práticas desonestas, e tentava ridicularizar suas ideias inovadoras. Arthur, por sua vez, mantinha a calma. Ele aprendera que a melhor resposta aos ataques de Marcos era o silêncio e o sucesso contínuo. Mas por dentro, a pressão era imensa. As pressões sociais aumentavam a cada dia. A comunidade de negócios, que antes admirava Arthur, começou a notar a rivalidade intensa. Alguns se perguntavam o que estava acontecendo. Outros começavam a questionar a ética da empresa de Arthur devido aos boatos espalhados por Marcos. Arthur sentia o peso do julgamento. Ele via olhares de desconfiança, sentia a hesitação de potenciais parceiros. Sua reputação, construída com anos de esforço e integridade, estava em risco por causa da obsessão de um homem. Ele tinha que trabalhar o dobro para provar que os rumores eram falsos, que sua empresa era sólida e que seus valores eram inabaláveis. A postura do antagonista, Marcos, piorava a cada nova conquista de Arthur. Ele se tornou mais agressivo e descarado em suas tentativas de prejudicar Arthur. Não havia mais limites. O incidente no evento de gala, com a falsa acusação de furto, foi o ápice dessa escalada. Para Marcos, não era apenas sobre vencer um rival. Era sobre destruir Arthur, vê-lo cair de um pedestal que, em sua mente doentia, nunca deveria ter sido construído. Ele queria que Arthur sentisse a mesma humilhação e impotência que ele acreditava ter sentido ao longo dos anos, vivendo à sombra do sucesso de Arthur. Este era o momento de maior sufocamento emocional para Arthur. Ele se sentia encurralado. Sua reputação, seu legado, tudo o que ele havia construído com tanto sacrifício estava em risco. As acusações falsas no gala não eram apenas um constrangimento. Elas ameaçavam desestabilizar sua empresa, afastar seus investidores e manchar seu nome para sempre. Arthur sabia que precisava reagir, mas não de qualquer forma. Ele precisava de uma estratégia que não apenas o defendesse, mas que também expusesse a verdadeira face de Marcos. A mente de Arthur trabalhava freneticamente, buscando uma saída para aquela situação que parecia sem solução, com o mundo o olhando e esperando sua queda. A sensação era de estar em um beco sem saída, com a pressão de anos de rivalidade culminando em um único e devastador momento. No entanto, o que Marcos não sabia era que aquele evento de gala seria o ponto de virada na vida de Arthur, mas não da maneira que ele esperava. A mulher que Arthur havia ajudado minutos antes da confusão, cujo nome era Sofia, não era apenas uma convidada qualquer. Ela era uma jornalista investigativa disfarçada, trabalhando em uma matéria sobre a corrupção no setor de eventos de luxo e, coincidentemente, sobre as manipulações de Marcos. Sofia havia testemunhado toda a cena. Desde o momento em que Arthur a ajudou, ela o observava discretamente, notando sua postura calma e digna. Quando o segurança se aproximou e Marcos surgiu com suas acusações, Sofia não apenas observou, mas agiu. Ela havia gravado secretamente toda a interação, usando um pequeno dispositivo escondido. Capturou a fala de Marcos, a fabricação das provas e a maneira como ele orquestrou a humilhação pública de Arthur. Para ela, aquilo era ouro para sua matéria. Pouco tempo depois do incidente, Sofia conseguiu se aproximar de Arthur, que estava tentando processar o que havia acontecido.
Com uma expressão séria, ela se apresentou e ofereceu as evidências que tinha em mãos. Arthur, cético a princípio, ouviu o áudio e viu as imagens. Seus olhos se arregalaram ao perceber a dimensão da armação de Marcos. Mas a revelação de Sofia não parou por aí. Ela também informou a Arthur que Marcos estava envolvido em um esquema muito maior de fraude fiscal e lavagem de dinheiro, usando justamente eventos de gala como fachada para suas operações ilícitas. A jornalista havia passado meses investigando Marcos, e o incidente com Arthur era apenas mais uma peça no quebra-cabeça de suas atividades criminosas. Aquela noite, que parecia ser o fim para Arthur, transformou-se em uma oportunidade inesperada. Com as provas irrefutáveis em mãos, Arthur tomou uma decisão. Não se tratava mais apenas de limpar seu nome, era sobre expor toda a rede de corrupção de Marcos, protegendo outros inocentes que poderiam ser prejudicados por suas ações. A raiva que sentia de Marcos, por anos de provocações e sabotagens, transformou-se em uma determinação fria e calculista para buscar justiça. Ele não queria vingança, queria que a verdade viesse à tona. Marcos, sentindo que o cerco estava se fechando e que Arthur poderia ter encontrado alguma forma de reagir, tentou intimidar Arthur e Sofia. Ele enviou mensagens ameaçadoras, fez ligações anônimas e até tentou plantar informações falsas na mídia para desacreditar qualquer denúncia que pudesse surgir contra ele. No entanto, Arthur e Sofia já estavam um passo à frente. Eles haviam antecipado as reações de Marcos e estavam trabalhando em segredo para compilar um dossiê completo. A ajuda de Sofia e as evidências que ela coletou eram a chave para quebrar o ciclo de sofrimento que Arthur vinha enfrentando por tantos anos. Aquela mulher que ele havia ajudado com um simples gesto de bondade, agora se tornava sua aliada mais valiosa. A narrativa estava prestes a virar. Arthur, de vítima de uma conspiração cruel, estava se transformando no protagonista de sua própria justiça, com os meios para expor a verdadeira face de seu inimigo de longa data. Ele finalmente via uma luz no fim do túnel, uma chance de não apenas se defender, mas de desmascarar Marcos de uma vez por todas. A oportunidade de reverter a situação era real, e Arthur estava pronto para lutar. Com as provas em mãos e a determinação renovada, Arthur e Sofia trabalharam incansavelmente. A notícia da fraude e da falsa acusação contra Arthur se espalhou como fogo, primeiro nos círculos empresariais, depois na mídia. O alvoroço foi imediato e intenso. Jornais e canais de notícias começaram a repercutir a história, com Arthur e Sofia se tornando os rostos de uma luta contra a corrupção. Arthur sentiu o peso da exposição pública de uma forma que nunca imaginara. Cada manchete, cada comentário nas redes sociais era uma faca de dois gumes. Por um lado, a verdade estava vindo à tona, e isso trazia um certo alívio. Por outro, a sua vida privada e a de Sofia estavam sob um escrutínio sem precedentes. Havia momentos de angústia profunda, de questionamentos sobre se a decisão de expor Marcos era a correta. O medo pela segurança de Sofia era uma preocupação constante, e a repercussão em sua família, que sempre prezou pela discrição, o atormentava. Ele se pegava pensando no futuro, na incerteza de como tudo isso terminaria. Seria a justiça realmente feita, ou Marcos conseguiria, de alguma forma, escapar novamente? A reação das pessoas foi variada. Alguns colegas de Arthur, que antes haviam se afastado ou duvidado de sua integridade, agora se solidarizavam publicamente. Ofereciam apoio, seja com palavras de encorajamento ou com informações adicionais que haviam coletado sobre Marcos. Outros, que eram cúmplices de Marcos em seus esquemas ou simplesmente oportunistas que se beneficiavam da situação, começaram a se afastar rapidamente. Alguns tentaram se defender, negando qualquer envolvimento, em um esforço desesperado para salvar suas próprias reputações.
Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando as verdadeiras intenções de cada um. Na pequena cidade natal de Arthur, a notícia chegou com um impacto diferente. A comunidade se dividiu. Alguns, que sempre viram Arthur como um exemplo de sucesso e honestidade, se orgulhavam de sua coragem em enfrentar Marcos. Outros, mais céticos ou influenciados por boatos antigos, questionavam suas motivações. No entanto, a maioria se manteve firme em seu apoio, lembrando-se do menino trabalhador que sempre buscou fazer o bem. A família de Arthur reagiu com uma mistura de apreensão e orgulho. Sua mãe, preocupada com a exposição e os perigos que Arthur e Sofia poderiam enfrentar, o aconselhava a ter cautela. Mas seus olhos também brilhavam com o orgulho de ver o filho lutando por aquilo em que acreditava. Seu pai, um homem de poucas palavras, apenas apertava a mão de Arthur com firmeza, um gesto que valia mais do que 1000 discursos. Eles sabiam que a batalha era difícil, mas confiavam na integridade de Arthur. As dinâmicas culturais do país também influenciaram a resposta pública. Em uma sociedade que, apesar de seus problemas, ainda valoriza a ética e a justiça, a indignação contra Marcos era palpável. A ideia de que alguém usaria sua posição para fraudar e difamar uma pessoa honesta causava revolta. A mídia, percebendo o clamor popular, intensificou a cobertura, transformando a história de Arthur e Sofia em um símbolo da luta contra a corrupção. O impacto psicológico em Arthur foi profundo. Ele experimentou uma montanha-russa de emoções. A raiva e a frustração dos anos de provocações de Marcos se misturavam com uma determinação inabalável de ver a justiça ser feita. Havia momentos de exaustão, de dúvida, mas a esperança de um futuro mais justo o impulsionava. Sofia, por sua vez, lidava com o estresse da exposição com uma resiliência impressionante. Ela se mantinha firme ao lado de Arthur, sua convicção, na verdade, inabalável. Eles estavam juntos nessa, e essa parceria se tornou a base de sua força. As provas apresentadas por Arthur e Sofia eram irrefutáveis. A investigação avançou rapidamente, impulsionada pela cobertura da mídia e pela indignação pública. Marcos foi indiciado por fraude, lavagem de dinheiro e difamação. Cada detalhe das transações ilícitas, cada e-mail comprometedor, cada gravação feita por Sofia, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro, revelando a extensão de sua rede de corrupção. A consequência final para o antagonista se concretizou de forma brutal. Marcos foi publicamente desacreditado. Sua imagem de empresário bem-sucedido, que ele tanto cultivou com pompa e artifícios, desmoronou. Seus negócios, antes prósperos à custa de esquemas fraudulentos, foram investigados minuciosamente e rapidamente ruíram. Ele enfrentou a ruína financeira e legal, perdendo não apenas sua liberdade, mas também o respeito e a admiração que uma vez fingiu ter. A queda foi tão espetacular quanto sua ascensão artificial. Arthur, com sua reputação não apenas restaurada, mas fortalecida, emergiu como um símbolo de integridade no mundo dos negócios. Ele havia provado que era possível prosperar sem comprometer os valores. Sua empresa, antes alvo de boatos e ataques, agora florescia sob uma luz de transparência e ética. Ele e Sofia, que se tornaram inseparáveis durante todo o processo, continuaram a colaborar, agora em projetos que promoviam a ética e a transparência no setor empresarial. A voz de Sofia, antes usada para reportar, agora ecoava em palestras e seminários ao lado de Arthur, inspirando outros a lutar por um ambiente de negócios mais justo. O desfecho trouxe uma resolução satisfatória e realista. Arthur aprendeu a lição mais valiosa de sua vida. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro acumulado, mas na honestidade, na capacidade de fazer a diferença e na integridade que ele sempre carregou.
Ele viu em Marcos o reflexo do que poderia ter se tornado se tivesse cedido à tentação dos atalhos e da desonestidade. A experiência o moldou, tornando-o um líder mais consciente e humano. O relacionamento entre Arthur e Sofia floresceu de uma parceria profissional para uma parceria de vida. A confiança e os valores compartilhados que os uniram durante a batalha contra Marcos se aprofundaram, transformando-se em um amor que resistiu à tempestade. Eles construíram um futuro juntos, baseados em respeito mútuo, admiração e um propósito comum de fazer o bem. A história terminou com Arthur, agora mais maduro e resiliente, refletindo sobre sua jornada. Ele estava em seu escritório, olhando para a cidade pela janela, com Sofia ao seu lado. Ele pensou em como um ato de bondade aparentemente pequeno, oferecer ajuda a uma mulher desconhecida em um evento de gala, havia desencadeado uma série de eventos que mudaram completamente o curso de sua vida. Trouxe à tona a verdade, fez justiça e lhe deu um novo propósito. A vida, ele percebeu, era uma tapeçaria complexa, onde cada fio, cada gesto, por menor que fosse, tinha o poder de tecer um destino grandioso. Ele sorriu, não com a arrogância de quem venceu, mas com a serenidade de quem encontrou paz e significado.